Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Pablo Massado. Nós vem aqui para dar um palpite para o jogo entre Grêmio e Fortaleza. Hoje às 9h30 na Arena do Grêmio. Cara, vai ser um jogo difícil, o Fortaleza é uma equipe boa. Tá bem no campeonato, mas o Grêmio precisa da vitória. O último palpite é 2-1 pro Grêmio, mas o Grêmio consegue a vitória com extrema dificuldade, mas consegue. Isso é muito importante pra gente continuar ali longe da zona de rebaixamento, né? Porque caso a gente não ganhe, a gente vai voltar ali mais pra perto e o Grêmio não quer isso, né? O Grêmio que depois dessa partida vai ter um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, né? Que vai ser na data FIFA. Depois, na volta, tem o Grenal. E daí esperamos que o Grêmio consiga bons resultados nesses jogos também. Então é isso, galera. Falou, até a próxima!